Fala galera do Inova, muito boa noite, que bom estar mais uma vez com vocês, mais um sábado, graças a Deus por isso. E eu quero já dar uma ótima notícia para nós, você como pôde acompanhar aí no vídeo, logo no início, que nossos cultos vão voltar presencialmente. Olha que graça de Deus, é um privilégio, lógico que com todas as restrições, com todos os cuidados, e vamos voltar com todo o cuidado possível. Então, nosso convite é que dia 24 de outubro você esteja aqui conosco no sábado, onde será o encerramento do Experience. Então o convite para nós é que a gente esteja aqui no culto, que a gente possa estarmos juntos novamente. Como diz o nosso querido pastor Paulo, não seja preguiçoso, esteja aqui conosco. É um privilégio estarmos em culto, em comunhão. Então o convite é dia 24 do 10, nosso culto vai voltar presencialmente. Então galera, estejam firmes e voltem com a gente aí dia 24. Estejam atentos. Nosso desejo é que você ore por isso, que você esteja em oração e que você se prepare para o sábado dia 24 estar aqui conosco de forma presencial no encerramento do Experience. Beleza? Galera, hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal e esse mês de outubro nós continuaremos ainda de forma virtual e nós iremos fazer uma minissérie denominada Protesto. O que será essa série, essa minissérie denominada Protesto? A gente vai falar sobre a reforma protestante e não vai ser de forma em pregação, a gente vai fazer um bate-papo com pessoas especiais, com pessoas que amam a Deus. E a gente vai começar com uma pessoa tão especial, o nosso querido pastor Paulo. Vocês devem conhecer ele, vocês têm um carinho especial por ele. E a gente queria aqui apresentar o pastor Paulo. Ele vai se apresentar aqui para nós. Pastor Paulo, conta aí um pouquinho de você, Paulo. Se apresenta aí para a galera. Acho que a galera conhece bem você, pastor. Fala, Dudu. Fala, pessoal de Nova Geração. Para mim é um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais um sábado participando aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, como o Dudu já falou, sou o pastor Paulo, sou um dos pastores aqui da igreja. Estou aqui em Tupã já desde 2015, com a minha família, minha esposa Amanda, minhas filhas Nina, Lana e agora o nosso filho Tony, que acabou de nascer aqui em Tupã mesmo. Então para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço ao convite para falar desse tema, que é um tema que eu curto demais, que é a história da igreja. Inclusive, já que ele pediu para me apresentar, eu também sou pós-graduado em História da Teologia Cristã, como que as doutrinas cristãs foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Desde o século I com Jesus até chegar aqui nos dias de hoje. Então, para mim, falar de história da igreja é sempre um prazer, um privilégio. Agradeço o convite aí. Que privilégio tê-lo aqui conosco, pastor Paulo. E para a gente começar o nosso bate-papo, pastor, eu queria perguntar para você, o que é reforma protestante? O que seria essa reforma? O que aconteceu realmente? O que é essa reforma protestante? Para que a gente possa entender o que realmente aconteceu através da reforma. Legal, boa pergunta. Em termos assim gerais, a reforma protestante ela foi um movimento religioso que procurou resgatar alguns valores da palavra de Deus. Na verdade, foi um movimento que tentou voltar para um caminho protestando contra alguns desvios doutrinários da igreja cristã da época, do século, na verdade, século XVI, ali, século XVII, foi quando a coisa realmente borbulhou muito, né? Foi um movimento que ficou muito famoso com Martinho Lutero, porque foi ele que no dia 31 de outubro de 1517 pregou na porta da igreja, na qual ele era um padre. Ele pregou na porta da catedral, na qual ele pastoreava, 95 teses contra a venda de indulgências. O que eram indulgências?
era uma das práticas da Igreja Católica da época, que estava vendendo a salvação. Você comprava aquele papel e você tinha a sua salvação garantida. Isso não difere muito do que algumas igrejas fazem hoje. Mas isso motivou, isso foi o estopim, né, de várias questões, vários desvios doutrinários que muitos homens foram observando ao longo dos séculos, apontando e dizendo, olha, isso aqui está errado, isso aqui a Bíblia não diz. E aí, então, culminou neste movimento religioso, que também tinha um pouco de política por trás, porque muitos príncipes da Europa não aguentavam mais pagar tributo para a Igreja Católica, mas foi em si um movimento religioso que tentou trazer de volta a Igreja para a palavra de Deus, para os ensinamentos da palavra de Deus, tirando tudo aquilo que era doutrina de homens fora do ensinamento aí da Igreja. Legal, pastor. Realmente era uma volta ao ensinamento dos apóstolos, seria isso, uma de volta às escrituras realmente, porque eles estavam fugindo do que era essencial, que era a palavra de Deus, né? Então eles queriam voltar realmente, foi uma revolta contra esse tipo de ensinos totalmente humanos, né? E foi voltando aos ensinos dos apóstolos. Foi algo muito interessante para a gente poder colocar na nossa vida e entender essa reforma como algo importante para a volta à palavra de Deus, né? Sim. Pastor Paulo, você já citou um nome aí, mas quais foram os nomes assim importantes que fizeram a reforma, assim, que foram importantes através desse movimento religioso que foi a reforma? Quais foram os nomes importantes assim? A gente conhece muito o Martinho Lutero, né? Por causa dessas 95 teses aí que ele colocou na porta da sua igreja. E essas 95 teses que ele pregou na porta da igreja que ele pastoreava ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, isso aí foi uma afronta direta à igreja da época, foi um chamar para briga. Foi, tá aqui, essa é a minha interpretação da doutrina que vocês desenvolveram e o porquê essa doutrina não é bíblica. Ela está errada, ninguém tem que seguir o Papa nessas diretrizes aqui. Então ele ficou famoso por isso, né? Mas outros reformadores se levantaram. Por exemplo, nós temos a Guilherme Farel, João Calvino, na Suíça, em Genebra. Foram homens usados por Deus ali para dar continuidade ao que Lutero fez. Nós temos na Escócia homens como John Knox e Teodoro Beza, que foram também homens que levaram toda a Escócia à doutrina protestante. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns que vieram antes de Lutero. Porque Lutero ele é muito famoso como sendo o grande reformador, mas existiram outros homens que lançaram as bases para Lutero fazer o que ele fez. Aquilo que nós chamamos de pré-reformadores. Para você ter uma ideia, Dudu, no século XII, cara, no ano de 1100, 1180, nós temos, por exemplo, na França, entre França e Itália, um homem chamado Pedro Valdez. Esse cara, no século XII, ele já começa aí uma pré-reforma. O que ele faz, para você ter ideia? Ele era um comerciante. E esse cara, ele vende tudo que ele tem, ele pega o comércio que ele tinha e ele começa a mandar traduzir a Bíblia para o francês. Ele começa a mandar traduzir a Bíblia para o latim, para que ele pudesse distribuir a Bíblia para onde ele passava. E ele começa a pregar a Bíblia. Ele vai ser excomungado da igreja, porque ele nunca se tornou um padre, pelo contrário, ele era casado. Ele também prega contra essa ideia de um padre não poder se casar. E esse camarada, Pedro Valdez, ele vai fundar uma primeira igreja que vai resistir à Igreja Católica, que é a chamada Igreja Valdesa. Para você ter ideia, a denominação Valdesa ela existe até hoje. Na Europa, essa denominação valdesa, ela se filiou a algumas igrejas reformadas, mas 3 séculos antes, ela já existia. 300, 400 anos antes de Martinho Lutero, já existiam homens que olhavam para as escrituras e ouviam coisas na igreja e diziam, isso aqui não bate. Da onde que está tirando essa doutrina? Nós precisamos da Bíblia. E aí depois, século XIV, né, nós temos ali John Wycliffe, John Huss, que são homens que traduzem a Bíblia para o inglês, que são homens que começam a pregar a Bíblia para os pobres, pregar a Bíblia na língua deles. Para você ter ideia, nesses séculos que eu estou falando, na Idade Média, né, século XII, XIII, XIV, XV, XVI, quando acontece a Reforma Protestante, a missa ela era toda em latim. As pessoas elas iam para a missa, mas elas não entendiam nada que o padre estava falando. E elas saíam de lá sem entender
bulhufas do que estava acontecendo. Então estes homens diziam, peraí, Deus quer se comunicar com o povo precisa ouvir a voz de Deus. E eles são homens que se levantam e começam a ensinar a Bíblia, a ler a Bíblia e dizer o que a Bíblia falava para as pessoas comuns, para os pobres, né? E por isso eles foram excomungados. E homens como John Wycliffe, John Huss foram queimados vivos, foram mortos. E eles estabelecem aí esse sentimento de, olha, está errado. As pessoas precisam ouvir Deus falando com elas. Deus quer falar com elas. E culmina aí em Martinho Lutero e tantos outros, né? Legal, pastor. E é muito interessante porque esses homens, eles não queriam ir contra a igreja. Eles queriam se juntar com a igreja e mostrar a verdade, né? É por isso o termo reforma. Porque eles nunca quiseram romper com a Igreja Católica, nunca quiseram destruir a Igreja Católica. O que eles queriam era reformar aquilo que estava errado. Olha, estamos nos desviando, estamos saindo um pouquinho do caminho, vamos voltar para o caminho. E onde eu encontro o caminho? Na Palavra de Deus. Exatamente. Se eu paro de olhar para a Palavra de Deus e começo a olhar somente para doutrinas inventadas por homens, eu posso ir para qualquer caminho. E o caminho verdadeiro é a Palavra de Deus. Então, sim, tanto Pedro Valdez, John Huss, John Wycliffe, Martinho Lutero, todos eles desejavam reformar o que estava errado. Aqueles que vieram depois de Martinho Lutero, sim, já não tinham mais jeito, a igreja já havia rachado, já havia começado novos movimentos, e aí homens como Calvino, John Knox, o objetivo deles era estabelecer uma nova igreja, então, purificada, uma igreja sem erros doutrinários, né? Essa sempre foi a luta deles, a tentativa deles. Muito legal, pastor. Pastor Paulo, a gente vai aí ter 503 anos da Reforma, né? Dia 31 de outubro. E no dia 31 também é comemorado o dia do Halloween nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. E é interessante que a gente vê que foi um ato, uma ação religiosa muito importante. E em vez de comemorar a Reforma, se comemora o Halloween. O porquê isso acontece, pastor? Por que essa cultura nossa aí, que tanto se comemora outras coisas que não a Reforma tão importante para todos nós? Dudu, você disse bem, dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante, né? Alguns séculos atrás, nos Estados Unidos, desenvolveu-se a ideia de comemorar o Dia das Bruxas. Eu entendo que o motivo do porquê nos Estados Unidos eles comemoram o Dia das Bruxas e aqui no Brasil a gente ignora o Dia da Reforma Protestante são motivos distintos, tá? Eu entendo que nos Estados Unidos, hoje, a grande parte da nação, não digo todos, porque os cristãos sérios protestantes, eles comemoram o dia da reforma, eles celebram esse movimento, mas sim, a grande maioria do país comemora o Dia das Bruxas, talvez uma das festas mais populares do país, né? Eu entendo que nos Estados Unidos, eles comemoram os Dias das Bruxas, em vez de lembrar da reforma, por causa do secularismo. Por causa dessa ideia satânica de fazer com que a gente pare de valorizar o que é sagrado e apenas aproveite a vida aqui, né? Ignore a história, ignore o passado, ignore aquilo que é santo, ignore aquilo que é sagrado. Então eu entendo que o secularismo, que tem tomado conta da cultura norte-americana, é o que faz com que eles se esqueçam de comemorar a Reforma Protestante. Aqui no Brasil, eu vejo que a gente, como cristãos, né, evangélicos, nós não comemoramos muito a Reforma Protestante, primeiro porque o nosso país, a grande maioria ainda é católica. Não é uma festa popular. Em segundo lugar, eu acho que é por ignorância mesmo, cara. Eu acho que os evangélicos brasileiros, eles estudam muito pouco. Os evangélicos brasileiros, eles não sabem. Por exemplo, você é batista, você sabe quando surgiu a Igreja Batista? Você sabe quando surgiu essa Igreja Batista aqui? Você sabe quem fundou essa igreja? Porque a gente não se importa com a história. Nós somos muitas vezes ignorantes, até mesmo num bom sentido, no sentido de não se importarmos muito e não darmos valor para a história, mas muitas vezes no sentido ruim também, de achar que não tem importância nenhuma a história. E quando nós nos esquecemos da história, nós estamos fadados a praticar erros no futuro que as pessoas já corrigiram no passado, e a gente vai repetir eles no futuro. Então, eu vejo que nós no Brasil não comemoramos a Reforma Protestante por ignorância, cara, porque a gente não estuda, porque a gente é preguiçoso, porque a gente acha que é só vir na igreja que Deus vai me abençoar e se esquece de todo o movimento que está por trás para fazer com que hoje eu possa entrar dentro desse prédio e cantar e adorar a Deus com liberdade, né? Então eu acho que são motivos distintos. Nos Estados Unidos, secularismo. No Brasil, catolicismo, que é a grande maioria,
a quem dita a regra das festas que o brasileiro vai comemorar, e os evangélicos, por ignorância mesmo, não sabem nem quando surgiu a igreja evangélica. Muitos são crentes hoje e acham que sempre existiu a igreja evangélica. Não se dão conta que um dia precisou haver a reforma protestante para que igrejas como a nossa surgissem, né? Olha como é importante, galera, esse bate-papo para nos alertar sobre isso, né? Conhecer a história, e isso vai nos afetar no nosso dia a dia, como é importante estudar a história. Pastor Paulo, a reforma ela defende uma tal de 5 solas. O que vem a ser isso? Explica aí para nós, quem são essas 5 solas aí, tão famosas. Legal. Bom, são 5 pilares, né? Sola vem do latim somente, os 5 somentes, as 5 defesas. O que os reformadores defendiam? Lutero, ele não defendia 5 solas, tá bom? Esses 5 solas, eles são posteriores. Porque depois que Lutero rompe com a Igreja Católica, começa esse novo movimento, aí surgem vários movimentos em vários países da Europa. E para que eles falassem a mesma língua, cada um estava defendendo uma doutrina, cada um estava enfatizando uma doutrina, a doutrina da salvação, a doutrina da liderança da igreja, da eclesiologia, a doutrina da igreja em si. Então, eles definem 5 doutrinas básicas, que todos estes que estavam protestando contra a igreja da época, a igreja católica, 5 doutrinas básicas que todos deveriam defender para dizer, olha, eu faço parte desse movimento. Eu sou representado por esse movimento, e esses 5 pilares são o que nos unem. Dentro dos reformadores haviam doutrinas e ideias diferentes sobre várias doutrinas. Eles não concordavam com tudo, mas essas 5 doutrinas eram os pilares que todos concordavam, né? Que é a sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, né? Somente Cristo salva, soli Deo glória, glória somente a Deus, né? Estes são aí, e sola Escritura, né? Somente a Escritura dita aquilo que nós cremos, né? Então estes são os 5 solas, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo salva, e a glória é somente dada a Deus. Então estes foram os 5 pilares que nortearam todos os reformadores. Mas eles tinham pensamentos distintos, por exemplo, sobre o batismo. Como que o batismo pode ser? Por imersão, enfiar a pessoa na água? Por aspersão? Eles tinham posições diferentes na escatologia, sobre o fim dos tempos. Aí essa não era a prioridade deles. A prioridade deles era defender essas 5 doutrinas aqui, porque essas 5 doutrinas eram as mais atacadas, eram as que estavam sofrendo mais na Idade Média, e por isso então eles enfatizam, estudam e defendem essas 5 doutrinas. A salvação pela graça, por meio da fé, crendo em Cristo, eu aprendo isso na Escritura e vivo para a glória de Deus. Estes então são 5 pilares aí que os reformadores defendiam. Legal, pastor. Então seria um resumo aí da reforma, seria esses 5 pilares aí para a gente se alicerçar neles e assim confiar nessas doutrinas, né? Sim, esses eram os que faziam parte da reforma, né? Quem eram os reformados? Os que concordavam em tudo? Não, os que concordavam nestes 5 pontos que eu acabei de falar aqui. Estes eram então os reformados, mas mesmo dentre eles haviam doutrinas que eles entendiam e defendiam de modo diferente. Agora essas 5 aqui, elas eram iguais para todos, né? Legal, pastor. E de forma específica, fala para nós um pouquinho da sola fide. Sola fide. Legal. Bom, vou falar um pouquinho então sobre esse primeiro aí, sola fide, né? Somente a fé. A Igreja Católica, na Idade Média, defendia que a justificação... O que é a justificação? É o ato de eu me tornar justo, é eu me apropriar daquilo que Cristo fez por mim. Isso é a justificação. Tanto nós como evangélicos, quanto os católicos, nós entendemos justificação do mesmo modo. Ser justificado por Deus é eu receber tudo aquilo que Jesus fez por mim, tá bom? Como que eu recebo aquilo que Jesus fez por mim? A igreja da época, a igreja católica, dizia que para eu ser justificado, eu precisava da fé e de boas obras. De boas obras. Então, eu precisava ter fé e precisava ter boas obras. O que os reformadores, então, vão dizer? O que Lutero vai dizer e os reformadores vão dizer? Não, eu não preciso de boas obras para me apropriar daquilo que Cristo fez. Eu preciso somente
da fé, eu preciso crer. Eu tenho que crer naquilo que Cristo fez. Se eu crer no que Cristo fez, eu recebo os benefícios da sua morte, eu recebo o pagamento da sua morte, eu recebo os benefícios da sua ressurreição. E as boas obras? As boas obras, elas são consequência dessa fé. Elas provam que eu tenho a fé verdadeira. Então, essa diferença pode parecer muito simples para você hoje, mas ela é gritante. Por quê? Porque se eu digo que para eu me apropriar daquilo que Cristo fez, eu preciso crer, mas também preciso demonstrar por meio de boas obras, preciso ser bonzinho, então eu estou dizendo que Cristo não me salva sozinho, eu também coopero para a minha salvação. Eu também trabalho para ser salvo. Eu vou o quê? Ser bonzinho. Se eu crer em Jesus e ser bonzinho, eu sou justificado. Quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 2, se você puder, abre a sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí. Eu vou abrir a minha aqui também. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Um texto que talvez você já tenha decorado. Diz assim para nós, Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio. Como que eu recebo a graça de Deus? Por meio da fé. Por meio da fé. Como que eu me aproprio da graça de Deus? Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que a igreja da época dizia? Que eu me apropriava da graça de Deus, eu me apropriava da salvação que Jesus veio trazer para mim por meio da fé e por meio de boas ações. Eu preciso mudar, eu preciso ser bonzinho, eu preciso viver de uma vida diferente, para daí eu receber os benefícios que Cristo fez por mim. É mais ou menos a doutrina dos sacramentos. O que são os sacramentos na Igreja Católica? São o modo de eu fazer algo para que Deus me perdoe. Então eu vou lá, eu preciso ser batizado, eu preciso fazer a primeira comunhão, eu preciso dar crisma, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me casar, eu preciso receber a extrema unção quando estiver prestes a morrer. Se eu fizer estes atos, eu estou então vivendo uma boa vida, e então isso vai somar com a minha fé, e estas duas coisas juntas fazem com que eu receba o perdão que Jesus veio me dar. Essa era a doutrina defendida pela Igreja Católica. O que os reformadores vão dizer? Não, isso não é verdade. Eu não recebo os benefícios de Cristo sendo bonzinho. Eu recebo somente pela fé. Eu preciso o quê? Crer. Eu preciso somente crer. Então essa é aí a grande diferença, entende? Do sola fide. O que é sola fide? Somente a fé faz com que eu receba tudo aquilo que Cristo veio me dar. É interessante porque a gente vê num contexto hoje em dia que muitos pelos nossos méritos, né, as pessoas ficam colocando mérito em nós, mas o mérito é todo de Deus, toda a glória, toda a honra seja dada a Ele, e essa doutrina nos ensina isso, né, pastor? Basicamente é o seguinte, para a doutrina da época católica, as boas obras, elas eram determinantes para eu receber o perdão de Cristo, os benefícios de Cristo, a graça de Cristo. Os reformadores vão entender o quê? Que as boas obras, elas são uma evidência de que eu tenho a fé que salva. É aquela ideia de Tiago, sabe, né? Fé mais obras, né? Que inclusive muitos evangélicos entendem errado hoje isso. Eu me lembro de uma vez que eu preguei sobre o sola fide, num culto comemorativo da Reforma Protestante, aqui nessa cidade, na Câmara dos Vereadores aqui nessa cidade, e eu preguei a convite da Câmara dos Vereadores, fui lá e expliquei o que era a Reforma Protestante, expliquei os três primeiros solas, que depois viraram 5, e o primeiro deles era somente a fé salva. Expliquei tudo isso que eu estou falando aqui para você agora. Eu não preciso ser bonzinho, eu preciso crer. E porque eu creio, Deus me transforma numa pessoa melhor. Expliquei isso, eu me lembro até hoje. E aí acabei de explicar, veio um pastor citando Tiago fora de contexto e disse: nós não podemos esquecer que é somente a fé, mas precisamos de boas obras. Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tiago não está dizendo sobre receber a salvação, ele está falando sobre uma evidência da salvação. A fé
que é uma fé verdadeira, ela explode em boas obras. Eu vou fazer boas obras, mas não para receber o perdão, e sim porque eu já tenho uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira me torna perdoado, e porque eu sou perdoado, eu quero servir a Deus, eu vou fazer muitas boas obras, né? Então, essa grande confusão que perdura até os dias de hoje, mesmo dentre aqueles que se chamam evangélicos, e por isso é importante a gente entender mesmo, pelo menos este sola aí, sola fé, né? Sola fide, né? Sola fide. Somente a fé. Legal, pastor. Galera, como é que é importante a gente entender essa doutrina tão importante durante a reforma, né? Para a gente poder entender que a fé, e através da fé, a gente pode fazer boas obras pela graça de Deus. Pastor Paulo, por que é importante estudarmos a reforma? Por que ela é importante para nós? Por que ela é importante para estudarmos nos dias atuais? Como cristãos, né? Então, eu entendo que é justamente isso, cara. Se eu não entendo de onde eu surgi, por que as coisas funcionam como funcionam hoje, eu posso cometer um monte de erros. Eu posso ir por caminhos que as pessoas já tentaram ir no passado e disseram, olha, tá errado, não é assim que funciona. Muitos de nós hoje, cristãos, século XXI, ignoram o passado, ignoram a história. E se esquecem de que pessoas morreram para que nós pudéssemos estar tendo esse bate-papo aqui hoje. Se não fossem os reformadores, nós não estaríamos aqui, você não estaria na sua casa com a sua Bíblia aberta. Na língua portuguesa, na versão que você quiser. Você tem várias versões da Bíblia aí no seu smartphone, não tem? Você troca, não estou entendendo essa, vou pegar uma NVI agora. Se não fossem os reformadores, você nunca teria acesso a essa informação. Você, se quisesse ser religioso, estaria até hoje ouvindo uma missa falada na língua latina, porque mesmo a reforma traz esse benefício até para a Igreja Católica, porque a igreja depois começa a praticar missa na língua do povo, mas você estaria ouvindo um sermão religioso que você não entende nada do que está sendo dito e você nunca ia ter acesso à palavra de Deus. Então nós precisamos estudar a reforma para entender quem nós somos. O que é aquilo que é o básico de um cristão. E até mesmo, por exemplo, pensando o sola fide, né? Por que é importante eu entender o sola fide hoje, século XXI? Porque tem muito crente que acha que precisa ser bonzinho para ser salvo. Não entende que nunca vai conseguir ser bonzinho se não for salvo primeiro. Se Deus não me transformar primeiro, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa boa. Então Deus pega um pecador podrão como eu e você, transforma a gente em pessoas redimidas, lavadas, perdoadas no sangue de Jesus, e por causa disso eu sou uma nova criatura que agora pode fazer boas obras, que agora pode viver uma vida diferente. Se eu não estudo, por exemplo, o sola fide, talvez você vai ficar na sua casa pensando, não estou pronto para me batizar porque eu não mudei ainda. Eu preciso ser uma pessoa melhor para me batizar. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo isso, Dudu? Cara, você não entende que você não tem que se batizar para ser salvo. E você nem tem que mudar para ser salvo. Você precisa crer em Cristo, naquilo que Ele fez por você. E se você crê nisso de todo o seu coração, você já é salvo. Se você continua cometendo pecado, é porque você está num processo de transformação, de santificação. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Mas não é sendo bonzinho que você vai ser salvo. É somente pela fé em Cristo Jesus que você vai ser salvo. Então estudar a reforma é fundamental para que nós possamos ter uma vida correta, uma doutrina correta, uma prática correta e um testemunho correto, né? Neste mundo que está tão perdido. Nós vemos hoje igrejas evangélicas vendendo indulgências. Se Martinho Lutero tivesse vivo hoje, ele ia sair pregando 95 teses num monte de igreja dita evangélica hoje. Você precisa estudar a reforma protestante para você ajudar o seu amigo que pertence a uma igreja que ensina um monte de heresia, que o pastor ensina um monte de mentira, uma igreja que vende a salvação para as pessoas, para você ajudar aquela sua tia que está lá pagando, achando que o dinheiro dela vai levá-la para o céu, para ensinar para ela que há 500 anos atrás começou um movimento, dando origem inclusive à igreja dela hoje, que estava pregando contra o que o dito pastor dela está ensinando hoje. Então, se nós não estudarmos a história, nós vamos repetir os erros do passado no presente e Deus vai cobrar a gente. Deus vai cobrar a gente. Porque a história está escrita para nós imitarmos o que é bom, rejeitarmos o que é ruim e alertarmos as pessoas que estão sendo enganadas, né, por pessoas ainda hoje.
Olha, galera, como é importante isso para nós e o tanto que isso nos ensina muito sobre como é importante a gente estar firme nas doutrinas, entender como é que foi a reforma. Olha como o pastor bem nos disse e nos alertou aqui. Pastor Paulo, já indo para o final da nossa conversa aqui, por tudo que conversamos, o que o pastor dá de conselho aí para essa juventude, para os adolescentes, a respeito da reforma? Sobre tudo isso, qual o conselho que o pastor dá aí para nós sobre a reforma? Legal. Bom, pensando em tudo que a gente conversou aqui rapidamente, né? Há alguns conselhos que eu queria dar para você. Primeiro deles, valorize a história. Valorize a história. A sua história, a história dessa igreja. Essa igreja não começou hoje, não começou quando você chegou aqui. Essa igreja ela tem uma história, ela tem uma tradição, ela tem um porquê. Ela tem pessoas que estão aqui há muitos anos batalhando pela continuidade dela, orando para que pessoas como você, jovenzinho, se converta, se consagre, seja fiel a Deus, seja referência nessa cidade, traga muitas pessoas para cá. Então valorize a história dessa igreja e valorize a história da igreja protestante. Valorize a sua história como protestante. Estude a história, dê valor à história, dê valor ao passado. Mais do que isso, valorize a palavra de Deus. Esse é um outro conselho que eu quero dar para você, talvez o principal. Valorize este livro, porque homens morreram, homens foram queimados vivos, mulheres foram decapitadas, para que você tivesse esse livro hoje na sua mão. Então não fique com preguiça de ler o livro, não fique com preguiça de estudar o livro, não fique com preguiça de vir para a igreja aprender o livro. Dia 24, o culto do Inova volta, mas amanhã o culto dessa igreja volta também. Então você tem que estar aqui todo domingo, 7 horas da noite. Você que está saudável, você que está com forças, você que está saindo para fazer tudo, para ir na lanchonete, para ir trabalhar, venha para a igreja. Valorize a igreja. Valorize a palavra que é pregada nessa igreja. Porque nós nos esforçamos para ensinar para você a palavra de Deus. Não somos bons, Deus é gracioso. E nós ensinamos a Bíblia para você. Valorize isso. Aprecie sem moderação. Aprecie muito a palavra de Deus. Aprofunde-se na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame o relacionamento com a igreja. Porque isso é histórico. E por fim, mas não menos importante, seja usado por Deus para alertar pessoas, como eu disse agora há pouco, que estão aí em outros movimentos, dito evangélicos, dito protestantes, e nem sabem por que existem. Estão repetindo erros que os reformadores teriam nojo do que eles estão fazendo. Seja você usado para ajudar o seu amigo, arrancando ele de seitas, arrancando ele de igrejas hereges que vendem a salvação, que pregam mentira. Judas, a penúltima carta das Escrituras, versículo 23, 22, 23 e 24, vai dizer para você arrancar essas pessoas desse meio. Arrebate essas pessoas do fogo, da destruição. Tire essas pessoas desse meio. Isso que o Judas está falando. Leia aí depois na sua casa. Judas, versículo 22, 23 e 24. Você tem que ser usado por Deus para ir no meio dessas falsas igrejas que se valem do movimento protestante e arrancar as pessoas de dentro delas. Não fique com vergonha, não fique com medo. Diga para ela, olha, isso que está sendo pregado aí é do diabo. Isso não é igreja evangélica, isso não é igreja protestante. A igreja protestante crê na salvação, não por boas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Não pagando para receber o óleo ungido, não pagando para que o pastor ore por mim. Mas a igreja evangélica prega que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo, o Salvador. Diga a verdade. Tenha coragem de dizer a verdade para aqueles que estão hoje sendo enganados, como aqueles foram no passado, quando a reforma protestante aconteceu. Eu acho que esses são os conselhos que eu deixaria aí para a nossa juventude, que é uma juventude forte, que é uma juventude que ama Deus e que é uma juventude que deve continuar assim, sendo forte e amando a Deus, Dudu. Amém, pastor. Muito obrigado, viu, pastor Paulo? Muito obrigado pelo aceite do desafio, né? Por ter aceitado esse desafio de falar sobre a reforma protestante. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Você é uma bênção aqui para nós, viu? Eu queria orar por nosso tempo aqui, para que Deus nos abençoe, para que Deus use o nosso tempo aqui para falar o coração de todos nós.
Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Paulo, de sua família, Deus, por tudo que o Senhor tem feito através dele, através da sua família. Muito obrigado pela reforma, Deus, muito obrigado porque são verdades importantes para nós, para que a gente possa, através dessas verdades, viver para a honra e glória do teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos pela tua graça e tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado, é no nome santo e eterno de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Galera, estamos encerrando o nosso tempo aqui. Muito obrigado você que nos acompanhou. Estaremos semana que vem também falando sobre a reforma protestante. Que Deus te abençoe e até semana que vem.